Continuação do capítulo 9. Menos de 10 minutos depois, Kylie sentava para o almoço, sozinha. Somente ela, Holiday, a outra líder do acampamento e os dois homens ocupavam o refeitório. A cada instante, a mente de Kylie tentava entender o que havia acontecido, do unicórnio ao fato de ela não ser humana. Mas não conseguia se concentrar. Negue tudo. As palavras vibravam como música em sua cabeça. Vozes na frente do refeitório a fizeram erguer os olhos. Holiday tinha recebido uma chamada de Sky, e como de qualquer maneira já era a hora do almoço, convidou Kylie para acompanhá-la, avisando que mostraria sua cabana logo depois de comerem. O olhar de Holiday pousou em Kylie. Kylie olhou para seu celular, fingindo que estava bem à vontade. Enquanto Holiday e a outra líder do acampamento, Sky, permaneciam à porta, conversando com os dois sujeitos de terno preto que haviam aparecido por lá antes, Kylie não podia ouvir a conversa, mas fosse qual fosse, sem dúvida não parecia nada de bom. Observou-as de novo, de testa franzida. Holiday e Sky estavam carrancudas. Holiday, a mais ansiosa das duas, batia o pé e enrolava o cabelo numa mecha compacta. Então, um dos homens levantou as mãos e ameaçou. Não estou acusando ninguém, mas repito, é melhor irem fundo e colocarem um ponto final nisso, ou eu juro que os chefões fecharão o acampamento. Fecharam o acampamento. Kylie baixou os olhos e fingiu que não tinha ouvido aquilo, mas não podia reprimir a esperança que havia brotado dentro dela. Desde que Holiday a deixou sozinha na mesa, Kylie se sentiu tentada a ligar para os pais e pedir para que viessem buscá-la. Mas o que diria a eles? Papai, mamãe, sabem o que aconteceu? Vocês me mandaram para um acampamento cheio de aberrações, um bando de chupadores de sangue e devoradores de gatos. Ah, e tem mais, eu também sou uma aberração, embora ninguém ainda saiba de que tipo. O estômago de Kylie se contraiu, quando pensou em como aquela conversa com os pais ia terminar. A mãe, com certeza, a arrancaria do acampamento para interná-la numa clínica psiquiátrica. Não que isso fosse deixar as coisas piores do que já estavam. Olhando para as mãos, Kylie se lembrou do que Holiday havia dito sobre a hereditariedade dos dons. Será que seu pai ou sua mãe viam fantasmas? Sua mãe não. Do contrário, não ligaria para a analista da última vez que Kylie mencionara o soldado Dude. E o pai? Teria lhe contado se tivesse algum dom especial? Kylie ainda não tinha engolido a ideia de ter dons sobrenaturais. Continuava a achar provável que Holiday tivesse se enganado quando disse que ela era uma pessoa especial. Talvez o soldado Dude fosse apenas um fantasma com energia de sobra, conforme Holiday dissera ser possível. E é claro, havia várias pessoas normais que nasciam à meia-noite, certo? Ainda assim, a ideia de falar com os pais sobre qualquer uma dessas coisas lhe parecia absurda. Absurda? A quem estava tentando enganar? A ideia era 100% maluca. E se ela própria não tivesse visto Perry se transformar num unicórnio, também não acreditaria. A conversa lá fora subiu um pouco de tom, mas não tanto quanto antes. Não o bastante para Kylie entender as palavras. Olhou então para o celular e fingiu ler a última mensagem de Sarah, que já tinha lido. A amiga não havia contado aos pais que sua menstruação estava atrasada. E, assim que sua mãe saiu para o almoço marcado, correu à farmácia e comprou um teste de gravidez. Ainda naquela tarde saberia se estava grávida ou não. Kylie não perguntou nada a Sarah sobre o pai do bebê, nem sequer se a amiga estava considerando a hipótese de aborto. Por algum motivo não a imaginaria fazendo aquilo. Mas também, 6 meses antes, juraria que Sarah jamais ficaria grávida. Kylie resolveu se preocupar durante 1 minuto com Sarah antes de voltar aos seus próprios problemas. Como conseguiria sobreviver pelos próximos 2 meses? E sobreviver não apenas mentalmente. Vampiros e lobisomens matam pessoas. Só os maus, explicou Holiday a caminho do refeitório, quando Kylie estremecia toda vez que alguém se aproximava. Será que Holiday tinha certeza de que não havia criaturas más no acampamento? Algumas delas pareciam bem desagradáveis.
Não que se achasse um especialista em distinguir os sobrenaturais bonzinhos dos maus, mas devia ser mais ou menos como ela se sentia em relação às cobras e aranhas. Havia as inofensivas e as perigosas, entretanto, por uma questão de segurança, evitava todas. Só esperava não ter que ficar alojada com nenhuma daquelas criaturas. Sem dúvida, Holiday não esperava que ela dormisse numa cabana ao lado de alguém que talvez se sentisse tentado a matá-la em pleno sono. Que ótimo! Precisaria então dormir com um olho aberto durante 2 meses. A conversa entre os 2 caras de terno preto e as líderes do acampamento terminou, e eles se prepararam para partir. Mas um deles, o mais alto, virou-se e olhou diretamente para Kylie e fez aquilo, arqueou as sobrancelhas. Kylie desviou os olhos, mas sabia que ele continuava lá, de pé, no mesmo lugar, ainda espiando e contraindo a testa. Sentiu suas bochechas arderem. A porta do refeitório se fechou, mas logo se abriu de novo. Kylie ergueu o rosto e viu os outros adolescentes entrando. Tentou adivinhar o que cada um deles seria, à medida que desfilavam à sua frente. Fada, bruxa, lobisomem, vampiro, mutante. Havia outros tipos de sobrenaturais? Iria perguntar a Holiday sobre os diferentes tipos, inclusive o que significava descendente dos deuses. Tentou então classificar os tipos que já conhecia em um desses 2 grupos, sobrenaturais que não consideravam o homem parte da cadeia alimentar e sobrenaturais que eram de outra opinião. Derek atravessou a porta e Kylie se perguntou de que tipo ele seria. O garoto deu alguns passos pela sala e olhou em volta. No momento em que os olhos de Derek se encontraram com os seus, Kylie não teve mais dúvidas de que ele havia achado quem estava procurando. Derek estava procurando por Kylie. Mesmo não sabendo o que o garoto seria ou em qual grupo se encaixava, ela concluiu que o simples fato de gostar dela, a ponto de procurá-la, já bastava para fazê-la se sentir menos solitária. Um leve sorriso iluminou os olhos de Derek, quando ele caminhou em sua direção. Ele de fato lembrava Trey. Seria por isso que tinha gostado dele? Ou pelo menos gostado mais do que dos outros, só porque se parecia um pouquinho com Trey? Precisava ser cuidadosa, disse a si mesma, para não confundir a amizade com outra coisa. Olá, disse Derek, sentando-se a seu lado. Observando-o, Kylie constatou que seu ombro mal chegava ao antebraço do garoto, portanto, era mais alto do que Trey, talvez uns 5 centímetros. Kylie respondeu ao cumprimento com um aceno de cabeça e guardou o celular na bolsa. Então, perguntou ele. Kylie contemplou seus olhos verdes com reflexos dourados. Compreendeu exatamente o que significava aquela pergunta de uma palavra só. Derek queria saber o que ela era. Estava prestes a lhe dizer que não sabia o que era, só tinha consciência de seu dom, mas percebeu que não estava preparada para dizer aquilo em voz alta. Dizer em voz alta é acreditar no que se diz, e ela não acreditava, ainda não. Esta manhã está uma loucura, disfarçou. Imagino, concordou ele, num tom que Kylie julgou de decepção. Gostaria, sem dúvida, que ela confiasse nele. Nisso, estou com sorte, pensou Kylie, entre pessoas morrendo, isto é, a avó, pessoas se divorciando, isto é, os pais, e pessoas abandonando-a porque ela não queria transar. Sua capacidade de confiar em alguém tinha rolado morro abaixo, indo cair num poço profundo em algum lugar perto de seu coração. Miranda esparramou-se na cadeira ao lado de Derek e inclinou-se para Kylie. Olá, vamos ficar juntas. Isso não é ótimo? É, respondeu Kylie tentando rapidamente fazer uma ideia do que Miranda poderia ser. Lembrou-se do sapo e concluiu que talvez fosse uma bruxa. Estarei com vocês também, meninas, disse alguém sentando-se do outro lado de Kylie. Kylie virou-se e contemplou seu próprio reflexo nos óculos da garota pálida. Calafrios percorreram sua espinha. Kylie não sabia se a garota pertencia ao grupo dos vampiros ou dos lobisomens, mas algo lhe dizia que a um dos 2 grupos devia pertencer, ou seja,
Para ela, os humanos faziam parte da cadeia alimentar. A garota baixou os óculos e Kylie viu seus olhos pela primeira vez. Eram pretos, levemente estrábicos e exóticos, com um toque asiático. Meu nome é Della. Della Tsang. Ah, e o meu é Kylie. Kylie Galen. Conseguiu dizer, esperando que a hesitação não parecesse medo, mas era medo. Kylie não tinha como negar. Então, Kylie, prosseguiu a outra, puxando os óculos para baixo mais alguns centímetros. Conte para nós, o que você é exatamente? Estariam imaginando coisas ou pelo menos 12 outros adolescentes se viraram para olhá-la? Teriam um ouvido biônico? O celular de Kylie tocou. Com licença, preciso atender. Tirou o aparelho da bolsa, levantou-se e foi para um canto, longe de todos, examinando a tela para ver a quem agradeceria 1000 vezes por tê-la chamado, justamente naquele momento. Sentiu o coração saltar no peito. Esperava que fosse Sarah, talvez o pai ou a mãe. Só não esperava que fosse Trey.